Bom, vou esperar, vou dar 10 segundinhos aí para o pessoal terminar de entrar e aí a gente começa esse webinar, tá? Bom, pessoal, meu nome é Leonardo Barreto, eu sou cientista político, doutor em ciência política pela Universidade de Brasília e hoje eu estou chefiando a área de Business Intelligence da Vector, que se chama Vector Análise. A Vector é uma empresa de relações governamentais localizada em Brasília, que está agora desenvolvendo uma área de análise estratégica. E do meu lado eu tenho aqui o Eduardo Muniz, que é um advogado e é procurador do Distrito Federal, é um tributarista brilhante, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, com passagem por vários países, Espanha, Itália. Hoje é procurador aqui do Distrito Federal e faz consultoria nessa área tributária. Primeiro, é um prazer recebê-los, esse é o nosso primeiro webinar e ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter uma fala de 10 minutos, o Eduardo vai ter uma fala de 15 minutos e aí depois a gente abre para a participação de toda a nossa audiência, tá bom? Perguntas vão poder ser feitas aqui por esse Q&A que está na base da tela, né, de todo mundo. Dito isso, vamos começar. É um prazer, né, de novo, recebê-los aqui. É uma honra, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos imaginar o cenário base que a gente tem no dia de hoje, tá? Eu quero começar primeiro fazendo citando duas frases que eu acho que são importantes a gente ter em mente quando a gente vai realizar um cenário como esse, tá? A primeira foi dita pelo Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, onde ele disse que a dimensão do que está acontecendo é uma dimensão quase bíblica, né? O que ele quer dizer com isso? Por que isso é importante? Porque não tem referência, não tem parâmetro para avaliar o que está acontecendo agora, né? Alguma coisa você vai achar na crise de 2008. Hoje mesmo soltou um estudo do pessoal que analisou os efeitos da gripe espanhola nos Estados Unidos, avaliando que quando as cidades, né, as cidades que se protegeram mais foram as cidades que mais rapidamente saíram da estagnação econômica quando a crise sanitária teve um fim, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que a premissa disso aqui não tem nada igual, né, para a gente fazer um processo de comparação. E a segunda premissa é a frase do Keynes, muito famosa, onde ele diz que no longo prazo todos nós estaremos mortos. Eu não estou dando uma de Bolsonaro, né, dizendo que todo mundo vai morrer, não é isso, mas o que eu estou querendo sugerir com isso é que a gente precisa pensar no curto prazo, né? Acho que numa crise como essa, você tem uma parte que é de planejamento, mas você tem uma parte muito importante que é de reação, né, de reação à crise. Então, a forma como o governo vai se comportar vai depender muito de quantas pessoas vão morrer, né, de como é que vai evoluir essas curvas, ela vai se achatar, ela vai se inclinar, enfim, e tudo isso vai decidir e vai definir muito a dureza, enfim, a rapidez ou não da prestação dos serviços de governo numa crise que é econômica e numa crise que é política também, tá? É uma crise econômica, uma crise política e uma crise de saúde, né? As três ao mesmo tempo. E aí, a gente, olhando para o cenário político de uma maneira geral, o que a gente tem, né? A gente tem Vamos imaginar o que seria um ambiente ideal de uma gestão de crise. Os manuais dizem que você precisa ter uma unidade de comando clara, né? Você precisa ter uma unidade de comunicação. Por quê? Porque você precisa inspirar confiança nas pessoas. Essa é uma crise que exige muita mobilização social para você combatê-la, né? Seja para as pessoas ficarem em casa, seja para as pessoas obedecerem
ordens ali da autoridade, etc. Por isso que você precisa desse ambiente muito controlado, né, de unidade de comunicação e uma cadeia de comando bem clara. Só que quando o Bolsonaro passa a falar contra a política do seu governo, ele faz tudo o que não poderia ser feito para esse ambiente de gerenciamento de crise, que divide a comunicação, e isso tem um prejuízo muito forte na confiança que as pessoas têm nas instituições, né, na autoridade pública. Afinal, é para ficar em casa ou não? Então, a gente viveu um comprometimento muito forte do processo de gestão de crise, da liderança da gestão de crise, que atingiu seu ápice naquela discussão, né, do presidente com o governador de São Paulo, João Dória, e na quase demissão do ministro Mandetta. No entanto, de domingo para cá, de sábado para cá, houve uma reação das organizações no sentido de isolar o presidente Jair Bolsonaro. Ontem eu tuitei e a gente escreveu nos nossos relatórios aqui que Bolsonaro talvez experimente um isolamento maior do que Dilma e Collor experimentaram no período do impeachment. Esse isolamento ele acontece por limites políticos e limites legais. Então, houve uma sinalização da Justiça Federal quando ela decidiu proibir a veiculação daquela campanha. O Brasil não pode parar por parte do SECOM. Então, ali é uma sinalização de que a Justiça ela imporia limites. O Congresso impõe limites. Os ministros passaram a impor limites, né? O próprio Mandetta passou a adotar uma postura diferente, né, em relação ao presidente. Aí depois você teve o apoio de Guedes e o apoio de Moro às políticas de isolamento social. Então, hoje a gente tem um presidente que vive um processo de solidão muito forte. Mas isso significa dizer que o presidente está acabado? Eu acho que a gente não pode ir tão rápido nessa direção, porque várias vezes, desde que o processo eleitoral lá em 2018 começou, né, muita gente disse que Bolsonaro não ia seguir, não ia conseguir, não ia fazer isso e aquilo por conta dos limites dele, e ele acabou surpreendendo todo mundo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse debate entre economia e saúde, porque existe nele uma questão muito importante para a gente perceber o futuro. Tá? E qual é? É o fato de que se você... a escolha entre a quarentena e o funcionamento da economia conter nela um problema que é insolúvel, né? Que é quase um dilema moral. A gente teve dois pesquisadores argentinos, cientistas políticos argentinos, que escreveram no La Nación, nesse domingo, um artigo muito interessante, ele mostrando como que é uma encruzilhada moral essa opção entre economia e saúde. E aí eles colocaram assim, olha, você está numa encruzilhada onde você tem que escolher entre matar ou deixar morrer. Eu vou explicar um pouquinho. Eles analisando que, até agora, o mundo apresentou 3 tipos de reação à crise. A China optou por privilegiar a segurança nacional, né, o Estado, e aí ocultou informações, ocultou gravidade da crise, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. A Europa optou por proteger a sociedade, então investimento em saúde pública, distribuição de dinheiro, etc. E os Estados Unidos teriam escolhido, num primeiro momento, preservar o mercado, a economia, embora ele tenha mudado de rumo depois, né? Esse debate ele se traduziu aqui no Brasil numa dicotomia entre Bolsonaro e Mandetta. E embora esses 2 pesquisadores que escreveram esse artigo, né, que são, deixa eu dar o nome deles aqui, Eduardo Ieiati e Andrés Malamud, eles dizem assim, olha, embora os 2 sejam críticos tanto do Bolsonaro quanto do mexicano López Obrador, né, que também
adota uma postura cética em relação à quarentena, eles dizem assim, olha, é possível entendê-los, pois quanta quarentena é realista impor a países com alto grau de informalidade e habitações superlotadas, sem espaço fiscal para distribuir cheques de forma universal e sem capacidade estatal de resgatar os setores vulneráveis. Então, existe um dilema que é real, né? E que é urgente, porque a gente não está falando nem das pessoas aguentarem 1 ou 2 meses, a gente está falando das pessoas aguentarem 1 semana, né? 2 semanas. E aí a gente tem um problema, que por mais que as políticas tenham sido adotadas, e o Eduardo vai falar disso, né? Da salvação fiscal, etc., distribuição de recursos e tal, você tem agora um grande problema, que é o problema da execução dessas políticas. Quanto tempo isso vai demorar? E se isso demorar muito, o que a gente tem? A gente tem boas chances de haver muita desobediência e um colapso nas pessoas que estão mais fragilizadas. E aí vem o pulo do gato de Bolsonaro. Bolsonaro está falando para essas pessoas, está fazendo um afago nos trabalhadores informais, e a gente não pode duvidar da capacidade que o presidente tem de se comunicar com esse extrato do eleitorado. Não por acaso ele tem priorizado, né, programas de natureza mais popular. Ele já foi ao Ratinho, falou agora no Siqueira Júnior, falou ontem no Siqueira Júnior, e esse discurso associado, né, a uma ajuda financeira da crise, dependendo das casas, podem receber aí R$ 1.200, aliado a essa capacidade, né, popular do presidente, ele pode estar aí construindo um novo eleitorado para ele, que pode substituir num nível interessante, aquela classe média que votou no Bolsonaro apenas para escapar do PT. Então, é muito importante ter isso em mente, porque por mais que o Bolsonaro esteja isolado, e eu repito, eu acho que hoje ele está mais isolado do que Dilma e Collor estiveram, ele está falando para uma base social importante, está falando de um problema que é real, né? Está falando de que a quarentena, para a maior parte das pessoas, não é viável, né? E, nesse sentido, faz um aceno o tempo inteiro. Então, o presidente ainda não pode ser tido como uma carta fora do jogo. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, eu vou passar para o Eduardo e a gente pode seguir a nossa conversa depois na hora das perguntas, tá bom? Obrigado, Eduardo. Estou passando a palavra para você, tá bom? Obrigado pela participação, amigo. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Agradeço aí as palavras, a apresentação, o acolhimento. Queria também agradecer a presença aí dos inscritos. Tivemos um número recorde aí, vagas esgotadas, né? Que bom. Inaugurando uma forma nova de se comunicar, talvez, né? A gente já, enfim, tem que se adaptar. Eu vi recentemente uma frase muito interessante, que as empresas em 15 dias tiveram que se modernizar o que se esperava em 5, 10 anos. Então, faz parte do jogo e vamos nos adaptar e enfim, superar essa situação. Léo, eu queria começar falando um pouco sobre essa grande politização sobre a defesa da vida ou da economia. Nós vamos salvar vidas ou vamos preservar a economia? As pessoas, infelizmente, muitas delas caíram nesse jogo, nessa politização, posso dizer assim, como se um fosse excludente do outro, mas, na verdade, a gente tem uma relação aí de dependência, né? Uma relação de dupla causalidade, são complementares. Então, na medida em que eclodiu aqui no Brasil a crise, né, do coronavírus, no início de março, os governos se anteciparam e muito influenciados, obviamente, pela ciência, pelas orientações
da Organização Mundial de Saúde, enfim, no sentido de que nós precisávamos achatar a curva epidemiológica, né? Então, a gente precisaria construir aí maior espaço de tempo para que o sistema público de saúde conseguisse absorver uma demanda exponencial de pessoas que precisariam do sistema público ou privado, né, de saúde. Então, inclusive para se preparar para isso, seja na produção de EPIs, de máquinas, enfim, de máscaras, de luvas e de abertura de leitos, de construção de campanhas de hospitais, já enxergando o cenário internacional, então a gente precisaria. E tivemos o anúncio dos governos de que nós precisaríamos nos isolar, o chamado, né, lockdown horizontal, onde todos deveriam ir para casa. Talvez aí onde eu credencie essa disputa mais política, talvez pelo time em que tem havido o anúncio do isolamento com a espera de uma política fiscal para essa população. Por quê? Na medida que você diz para um trabalhador que não tem poupança e que precisa do dia de trabalho para pagar a janta, você diz a ele que ele vai precisar ficar em casa, ou você precisa dizer qual vai ser o remédio fiscal para isso, qual vai ser a política de incentivo para isso. E nesse ponto, em certa medida, houve um delay, sobretudo porque não se imaginava o tamanho, o impacto que o coronavírus teria no Brasil. Então, quando se anunciou e os governos estaduais e locais iniciaram uma campanha de isolamento horizontal, uma primeira fala do Ministério da Economia veio no sentido de que nós teríamos como resposta a essa crise a implementação das reformas estruturantes que estavam em curso. Então, isso trouxe um pânico no mercado, porque, enxergando, obviamente, o horizonte internacional, a gente precisaria de medidas muito maiores para isso. Obviamente que o governo já estava se preparando e a equipe econômica vinha desenhando 24 horas qual seria essa resposta. Mas, enquanto isso, obviamente, a política se apoderou dos discursos e criou, obviamente, a politização entre salvar vidas ou preservar a economia. Então, a partir desse momento, enxergando qual seria essa política fiscal, o governo passou a estabelecer e a construir de forma, posso dizer, até faseada. Ele não anunciou imediatamente qual seria, mas hoje nós temos, ao longo dessas semanas, e que foram desenhadas no mês de março, políticas, pode-se dizer, macroeconômicas relacionadas à crise do coronavírus. Eu classifiquei elas como relacionadas a tributos, relacionadas ao crédito, relacionadas ao emprego, à assistência social e assistencial e a monetária. Só me dá licença aqui, eu vou desligar o celular que está sem parar de tocar. Enfim, então nós tivemos aqui uma política faseada em tributos, crédito, emprego, social, assistência social e monetária. Do ponto de vista tributário, a gente teve aí antecipação. A grande maioria da política tributária, pode-se dizer, ela esteve relacionada à antecipação de despesas que viriam, tá certo? E existia, e aí pode-se dizer, o próprio governo tinha um receio de anunciar políticas fiscais mais agressivas, sobretudo porque a gente tem, no passado recente, exemplos de impeachment por conta de problemas fiscais. Então, basicamente, só abrindo uma janela para explicar um pouco como se processa os créditos adicionais no orçamento, porque a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece, obviamente, as diretrizes da responsabilidade, do equilíbrio fiscal, orçamentário, enfim, que constrói toda essa área de estabilização econômica e financeira, certo? E tem a Lei
4320/64, que estabelece a contabilidade do orçamento público. Mas o principal é a lei de responsabilidade fiscal. E tem um dispositivo nela que estabelece que em situações de calamidade pública, de emergência pública, de guerra externa, é possível você flexibilizar essencialmente o controle dos gastos, a partir ou da suspensão de prazos ou da suspensão do próprio dispositivo. Até uma boa parte, ou até antes do início da lei de responsabilidade fiscal, era muito comum os governantes, os gestores, construírem, fazerem grandes obras, grandes despesas, aumento do funcionalismo público e deixava essa conta para o seu sucessor. Então, hoje você tem uma amarra que seria muito simples de que a despesa, obviamente, precisa estar relacionada à sua receita. Então, quando você estabelece um estado de calamidade, você tensiona isso e flexibiliza para que você possa ultrapassar os limites, obviamente, de gastos com pessoal e de capital e por aí em diante. Então, a gente teria alguns mecanismos para se implementar créditos adicionais e combater a epidemia do coronavírus. Esses créditos são os créditos suplementares, que relacionados ao reforço de dotação orçamentária, os créditos especiais, que estão relacionados a dotações inexistentes, e os créditos extraordinários. Esses créditos extraordinários, eles são criados em situação de emergência e de calamidade pública. Então, quando você tem essa situação de emergência e calamidade pública, você pode estabelecer, via medida provisória, a abertura desses créditos extraordinários. Agora, obviamente, esse crédito extraordinário, ele não vem do nada, ele não surge, ele não cai do céu. Eu vou pedir só um momento, gente, que eu tô com a... Léo, você pode assumir só um minuto, por favor? Tô com a demanda aqui de uma ligação. Só um minuto, por favor, Léo. Pode deixar, vai lá, acontece. Inclusive, pessoal, quem quiser já ir fazendo perguntas, tá? Pode ficar à vontade, tá bom? Eu acho que a questão-chave, pelo menos isso é o que a gente tem pensado aqui, você teve, como o Eduardo estava falando, 2 ou 3 semanas, acho que 2 semanas, né, onde você construiu os marcos regulatórios para você enfrentar essa crise. Aí a gente teve a questão da lei trabalhista, a gente teve o anúncio das políticas de financiamento pelo BNDES, etc. E tal. E aí você teria um período de validação dessas medidas, que é a aprovação, né, pelo Congresso Nacional das medidas provisórias, e também uma validação por parte do Judiciário. E aí depois você tem a questão da aplicação dessas medidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, o governo tem sofrido muitas críticas, porque aparentemente os cheques, no momento que foi iniciado, só chegariam nos lares americanos em maio. Então, isso era uma coisa que comprometeria a eficiência do combate. Então, essa é uma questão muito importante hoje, que é como que essas coisas vão chegar e quando que essas coisas vão chegar nas pessoas. Vou passar para o Eduardo de novo. Obrigado, Léo. Peço perdão, mas era realmente uma demanda urgente. A gente tá fazendo interlocução com o ministro Toffoli do Supremo por conta dessa crise na saúde e, enfim, era do gabinete, eu precisava atender por conta dessa audiência que nós vamos realizar. Então, como eu estava falando, esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro ele precisa ir num estado regular institucional, ele vem a partir ou de um excesso de arrecadação, o que é quase inimaginável, ou superávit financeiro, ou seja, o superávit no balanço patrimonial, onde você tem, ao final do exercício, um resultado positivo, o que também no Brasil não se imagina, porque hoje o déficit primário é mais de 124 bilhões, ou anulação parcial ou total desse crédito, desse eventual despesa, aí sobraria recursos, ou uma emenda, uma rejeição, um veto que anule alguma despesa, ou operações de crédito, né? E aí onde eu queria entrar em duas situações.
nós hoje na Constituição, porque eu digo, houve uma emenda em 2017 que implementou o teto de gastos. Então, hoje nós temos duas travas constitucionais. A primeira é a regra de ouro e a segunda é o teto de gastos. Então, o governo também, ele tinha uma certa dúvida, um certo receio de como furar esses dois tetos, mesmo em estado de calamidade pública. A regra de ouro, para que vocês entendam, é que você não pode obter empréstimos ou operações de crédito para financiar despesas correntes, como, por exemplo, o funcionalismo público e as despesas em geral. E o teto de gastos é porque você não pode, no ano seguinte, gastar mais do que o IPCA no ano anterior, no exercício anterior. Então, o governo tinha um certo receio. Tanto que o alívio veio, antes de ontem, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que realmente deu uma carta branca, pode-se dizer, obviamente, que é preciso que os gastos sejam feitos e a superação desses obstáculos orçamentários e financeiros, eles existem, mas é preciso que os entes públicos, os governos, apresentem a conta de que todo o gasto que desvirtuou do orçamento foi destinado à despesa com o combate do coronavírus. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes veio, sobretudo, dar um fôlego ao governo para se tranquilizar em relação a todas essas políticas. Então, nesse período, como eu vinha dizendo, o governo procurou estimular, seja a partir a antecipação do 13º dos aposentados, dos pensionistas, a redução de 50% para as empresas das contribuições ao Sistema S. Né? A gente tem, de certo modo, a suspensão do pagamento da parcela dos tributos federais das empresas que estão vinculadas ou submetidas ao regime de arrecadação do Simples. Né? E, no ponto de vista de créditos, nós tivemos, enfim, a liberação, a facilitação de mais créditos no mercado. Isso, obviamente, daria esse fôlego para que as empresas possam construir um horizonte de crise. Do ponto de vista do emprego, se estabeleceu aí várias medidas de suspensão, de redução de jornada, enfim, e redução salarial na medida em que a gente tinha uma redução da jornada dos empregados, enfim. O governo procurou estimular e combater os efeitos da crise. Muito embora, na análise que está sendo feita, que crédito extra mesmo, eles decorrem de poucas medidas, como, por exemplo, a questão do voucher, que impactou em 45 bilhões aproximadamente os trabalhadores autônomos, né? Aqueles que não tinham nenhum renda mínima e sequer estavam no cadastro único da União. No caso das mulheres que são provedoras do lar, esse valor de 600 ele dobra para 1.200. O BPC, antecipação de R$600. Enfim, está jogando dinheiro no mercado para que o mercado adquira liquidez, né? Liquidez para que ele possa circular a moeda e combater essa crise. É muito comum e existe sempre essa dúvida, é interessante porque alguns economistas falam na emissão de moeda. Como o governo ele tem esse monopólio de emitir moeda, por que ele não emite moeda e combate a crise? Porque o mais importante na crise é fazer com que as pessoas subsistam, que as pessoas se mantenham a partir de uma renda mínima. Sobretudo porque, como as empresas caem sobremaneira o seu lucro, sua receita, eles passam a jogar no mercado pessoas desempregadas. Então, eles precisam manter. Então, quanto à emissão da moeda, a gente tem um problema muito sério, porque o Brasil já viveu, inclusive, momentos de superinflação e hiperinflação, e isso traz uma insegurança muito grande para o mercado. E pode causar um efeito reverso. E a gente tem exemplos de países que emitiram a passos largos a moeda. Isso gerou uma hiperinflação. Ele começou a depender mais ainda da economia externa e dolarizar a sua dívida, o que tornou algo impagável e gerou o calote. E aí a gente entra num cenário ainda mais dramático.
Então, sobre esse ponto de vista, inclusive o Jim O'Neill, que é um dos fundadores do nome BRICS, né, que ele defende, nesse momento, a emissão de moeda, porque como alguns países estão com a inflação muito controlada, era possível você calibrar com a emissão da moeda. Mas existe uma crítica muito grande, e para isso a gente tem a política monetária. Talvez a política monetária ela seja, e por desconhecimento popular, claro, pela complexidade, ela seja um dos principais remédios para crises sistêmicas, né? A gente sabe que a política monetária, que regula, fiscaliza os bancos e regula a moeda no Brasil, ela tem um papel fundamental na economia, sobretudo porque ela consegue estimular a economia dando liquidez ao mercado, né? Basicamente, de forma muito didática e com a pretensão de ser mais compreensível, e como o Tesouro faz isso. E, de fato, o Tesouro já anunciou, tanto que quando o Banco Central entrou na jogada, o mercado acalmou um pouco. E, na medida em que também o Tesouro colocou os bancos públicos, como a própria Caixa, o BNDES, o mercado foi se acalmando mais e a gente teve um suspiro de um horizonte de que a economia poderia superar essa crise que estamos vivenciando. E como foi isso? O governo, precisando da liquidez, ele vai, tá certo? Ele vai ao mercado e compra títulos. Ele compra os títulos que estão em posse de bancos. E quando ele compra, ele diz, toma dinheiro, me dá o papel. E o governo já fez isso em mais de 5 bilhões, e aí ele injeta no mercado dinheiro. E esse dinheiro, ele precisa ir para o povo, ele precisa ir para a ponta. Esse é um grande problema do Brasil, porque o Banco Central brasileiro ele não consegue conversar, dialogar diretamente com a população nessa zona direta de crédito. Ele precisa dos players, ele precisa dos bancos. Então, do sistema financeiro. Então, quando ele compra títulos, ele joga dinheiro no mercado e esse dinheiro ele precisa circular. Então, ele joga liquidez para que as pessoas consumam e as pessoas voltem enfim, a ter uma vida normal, ou num progresso a se chegar a uma normalidade. E uma outra arma, e que o governo também fez, foi diminuir o compulsório dos bancos. Os bancos eles precisam manter como compulsório uma taxa que é muito alta no Brasil. Tanto que, na crise de 2008, o sistema bancário brasileiro passou, em certa medida, de forma mais tranquila, porque os bancos têm uma liquidez muito forte, porque o compulsório no Brasil chega a 25% de tudo que está depositado. Então, como o Tesouro agora nessa crise diminuiu para 17%, injetou mais dinheiro para que os bancos possam financiar e liberar para a economia. Então, essas foram duas medidas. É muito importante e também no olhar mais popular, a gente muito se acostuma muito de que o país está crescendo e a gente credencia isso a partir de um crescimento do PIB. Isso é muito comum. As pessoas, o PIB está crescendo, o Brasil está crescendo. Mas não é bem assim. Se a gente for levar essa política macroeconômica a sério, a gente sempre precisa correlacionar o crescimento do PIB com inflação baixa, porque a inflação ela é muito perversa, porque ela concentra a renda, ela tira do trabalhador e daqueles mais vulneráveis todo um poder aquisitivo que vai minando a economia ao longo dos anos. Então, é muito importante essa calibragem, porque se a gente também jorra dinheiro no mercado, a inflação pode voltar e isso, o PIB, obviamente, a gente pode alcançar melhores resultados, mas a gente teria um problema muito grave em relação ao poder aquisitivo e das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, né? Então, do ponto de vista de estímulo fiscal, o Brasil já anunciou algo em torno de 4,8% do PIB, em termos de redução de tributos, suspensão, assistencialismo, crédito, programas relacionados a, por exemplo, a gente tem um abono salarial que poucas pessoas conhecem. E lá tem mais de 20, enfim, um crédito de mais de 20 bilhões de reais e que é do trabalhador. Mas poucos sabem que tem esse direito. Tem alguns requisitos, você tem que ter uma carteira
de trabalho há mais de 5 anos, você tem que ter trabalhado no último ano pelo menos 30 dias, tem vários requisitos. Mas então eles estão fazendo um esforço para liberar esses créditos, por exemplo, o crédito do PASEP, que jogaram para o FGTS para poder fazer antecipação. Então o governo está fazendo, eu posso dizer, articulações e programas que venham atender essa circulação, essa liquidez no mercado. Mas já se tem um estudo, esse é um problema grave, Léo, porque já se tem um estudo de que a cada R$100 que foi anunciado, R$64 ainda depende de projeto de lei ou de medida ou aprovação do Congresso. Então, ainda não chegou. E nesse time, posso dizer, esse delay, isso vai gerando uma angústia no mercado, porque a gente não consegue enxergar o dinheiro chegar na ponta, né? Então, como se vai fazer? Que é um grande problema. Isso já obviamente, se está estudando. Esse voucher dos R$600, como esse voucher vai chegar na mão do autônomo, que é aquele que muitas vezes não tem uma conta no banco, né? Aquele que, enfim, não aparece formalmente para a sociedade. Já se pensa, alguns dão a sugestão de pegar cadastros por exemplo, de grandes operadoras de telefonia, porque todos têm hoje um celular, e aí fazer um cruzamento com a RAS, que é um registro que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ver se ele tem emprego formal. Se não tem, solta o dinheiro, libera o dinheiro. Se ele não tem conta na Caixa, ou nos bancos tradicionais, ele abre uma conta na Caixa para poder receber. Enfim, é importante que se operacionalize o mais rápido possível para que as pessoas possam ter o dinheiro e a gente consiga realmente dar liquidez, né? Sobretudo a essas pessoas mais vulneráveis que precisam sobreviver a essa crise. Então, esse é apenas um apanhado, Léo, de um pouco do desenho que a gente tem hoje no cenário macroeconômico, e que eu queria, obviamente, me colocar à disposição para o debate. Obrigado, Eduardo. A gente já tem aqui algumas perguntas e eu mesmo elaborei uma pergunta aqui para você, que eu vou te fazer, e aí eu vou te dar 2 minutinhos para pensar enquanto eu leio as outras aqui. Como é que essa figura do orçamento paralelo funcionaria? Do ponto de vista legal, do ponto de vista fiscal, essa é uma ideia importante ou é uma coisa que não faz sentido? Aí, enquanto isso, Eduardo, enquanto você pensa aí, eu vou responder aqui 2 perguntas, né, que estão colocadas. Se essa disputa entre governo federal, estados e municípios traz a questão do pacto federativo de volta. Essa é uma pergunta da Rayane. Eu acho que sim, Rayane. Inclusive, a gente tem das reformas possíveis de serem aprovadas aí como esforço de combate à crise, você tem um plano Mansueto, que o próprio secretário do Tesouro pegou para redesenhar agora, mas basicamente você vai garantir uma grana de custeio em troca do governo dos governos estaduais fazerem algumas medidas, né? E também você tem a PEC emergencial, que oferece mecanismos de gestão para que prefeitos, governadores e o próprio presidente possam ter a opção de redução de jornada, etc. Enfim, é uma reforma do Estado muito profunda que cria gatilhos para que você possa fazer gestão do Estado em contextos de crise fiscal, tá? E, por último, as eleições municipais podem ser adiadas. Acho que tem 3 cenários, né? Enfim, o primeiro cenário é você ter um adiamento pontual, né? Não, manda para novembro, estende aí um pouquinho. O segundo cenário é você passar para o ano que vem. E o terceiro cenário seria você tentar unificar eleições, né? Com a eleição nacional de 2022. Mas a gente sabe aqui que o pessoal está tentando adiar essa eleição, tentando adiar essa decisão, embora os partidos já estivessem desconfortáveis com essa eleição, mesmo antes da Covid. Por quê? Porque é uma eleição que não vai ter coligação,
Então, os partidos vão ter que criar listas muito grandes para concorrer, vão ter que lançar candidatos a prefeito num nível que não estão acostumados e acham que a grana disponibilizada para fazer campanha não é suficiente. Então, já havia um temor para essa eleição, mesmo antes dessa questão do corona. Então, assim, é uma questão importante e que pode acontecer, sim. Eduardo, então eu vou te passar essa questão do orçamento paralelo que eu coloquei e também vou aproveitar e pedir para você falar sobre essa questão do pacto federativo, que é uma coisa importante também, a pergunta que a Rayane fez. Tá. No caso da flexibilização, a gente tem um horizonte de tiro, pode-se dizer, curto, porque esse orçamento ele vai até 31 de dezembro. Então, o estado de calamidade ele vai até 31 de dezembro. A gente tem um disciplinamento na Lei de Responsabilidade Fiscal de que toda renúncia de receita, enfim, quando o governo abre mão ou gasta algo, ele precisa dizer de onde ele vai tirar. E, sobretudo, fazendo isso por comprovação de que ele vai fazer nos exercícios subsequentes. Isso não vai acontecer. Nosso orçamento abriu as pernas para que a gente não precise dizer, olha, a gente hoje tem um déficit de 124 bilhões, mas todas as nossas despesas estão relacionadas aqui a essas fontes de receitas e estabelece qual é esse pressuposto ou esse suposto equilíbrio do orçamento. No caso agora já assistimos um déficit de quase 300 bi, né? E obviamente que isso não vai ser compensado nos horizontes dos anos subsequentes. Está em estudo uma PEC chamada do orçamento de guerra, né? Ainda não se tem a leitura, ainda não foi divulgada, mas já se tem um desenho de bastidores de que eles estão preparando uma PEC chamada de orçamento de guerra. Então, é possível que a gente tenha aí algo que possa ser de um horizonte mais longo, né? Sobre o Pacto Federativo, o governo já vinha estudando isso desde a gestão anterior, através do projeto do Mansueto, né? A possibilidade de que os estados, enfim, os municípios pudessem ganhar fôlego, porque nas últimas décadas os estados e os municípios foram se apequenando cada vez mais por conta da supremacia, obviamente, da União, porque ela concentra uma grande parte dos tributos, sobretudo das contribuições, e os estados e municípios, além de gastarem muito mal, passaram também a depender muito da União. Então, e muitos deles, quase todos, não podem mais fazer operações de crédito, seja interna ou externa, porque essas operações de crédito elas precisam da garantia da União. E os estados não têm como dar contra-garantia, porque, em regra, quando você faz uma operação de crédito, você oferece ao ente, ao sistema financeiro, ao BID, por exemplo, a garantia da União, mas a União exige sua contra-garantia que vem, por exemplo, num carimbo de determinados recursos da tributação, por exemplo, do ICMS. Só que os estados já não têm mais capacidade para isso. Então, a ideia do Mansueto era justamente criar progressivamente um rating para que esses estados fossem classificados à medida que eles fossem se enquadrando, né, por exemplo, numa política fiscal mais responsável, como a Previdência, implementação da Previdência, uma reforma administrativa e tributária que estava por vir ou está por vir, mas a partir disso eles poderiam estabelecer esses financiamentos, né? Já que eles hoje não têm essa capacidade. Então, o Pacto Federativo, ou sobretudo esse projeto, ele perdeu fôlego. A discussão agora vai ser, obviamente, coronavírus. Todas essas reformas estruturantes, elas perderam, enfim, o foco da discussão. Elas foram engavetadas de momento, mas eu acredito que no horizonte de 3 meses a gente volte a rediscuti-las, e agora num novo cenário, né? E obviamente com outras medidas. E aí nesse contexto, Léo, eu queria só falar
porque nesse momento começam a surgir também projetos paralelos, e aí começa a surgir até uma briga mais corporativa, né? Por exemplo, se falou em redução de salários de servidores públicos, enfim. Aí isso já estabelece por parte do funcionalismo público uma resposta sobre a taxação dos super ricos. Enfim, hoje a gente tem no Congresso 2 projetos de lei que estão um pouco apagados, mas todos decorrentes da pandemia do coronavírus. Que tributa a partir de uma contribuição, de um empréstimo compulsório às empresas com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. E um outro projeto que tributa os super ricos, aqueles que têm um patrimônio líquido acima de R$22 milhões. São projetos que estão, posso dizer, em banho-maria, mas que é uma carta na manga para esse jogo corporativo, né? Então, um puxa daqui, um puxa dali, embora o ministro da Economia tenha dito que não haverá aumento de tributação, aumento de impostos. Muito bem. Realmente, né, a gente tem... Acho que ninguém consegue responder ainda como é que essa conta vai ser paga, né? Não apenas aqui, mas essa é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. E aí é curioso, para quem acompanha o debate econômico internacional, as medidas que o Brasil tem adotado estão em linha com o que está sendo adotado internacionalmente, assim, essa questão de distribuir dinheiro para mais vulneráveis, etc. Mas existe hoje um debate grande se emprestar dinheiro para as empresas é uma questão que soluciona, mesmo a taxa de juros baixos, porque você vai ter, no momento pós-crise, uma situação de empresas endividadas e margens de lucro baixa. Então, há economistas também defendendo que deve-se dar dinheiro para as empresas, né? Isso aqui no Brasil soa de uma forma muito apavorante, né, em função de todo o passado que a gente tem das políticas de subsídio, etc., que nós tivemos. Tem uma pergunta da Fernanda, que eu acho que é uma pergunta importante, que ela diz assim, olha, com toda essa confusão, né, o Rodrigo Maia assumindo uma liderança, aliás, tem até uma frase do Dória que diz assim, quem vai ter que salvar o Brasil somos nós, governadores, Congresso e STF, né? Escanteando o presidente. E aí ela pergunta, vem cá, isso é possível com a presente incapacidade do presidente de lidar com o problema? Quem é o protagonista da gestão da crise hoje? O espaço para essa figura de gestor permanece vazio? Eu tenho uma posição, e aí vou escutar Eduardo também, que é a seguinte, na minha opinião, o presidente ele é insubstituível. E se você não tem o presidente, o processo de liderança da crise inevitavelmente vai ficar capenga, né? Especialmente se a gente tiver um presidente falando contra a orientação do próprio governo. Mas a gente tem figuras que cresceram, né? E entre elas o ministro Mandetta é o mais importante. Tanto cresceu que ele assumiu uma função de articulação com os governadores para discutir um pouco sobre essa questão do lockdown, flexibilização disso. E ao se colocar para criar um cronograma para a desmobilização, né, do isolamento social, ele também avança sobre uma parte do terreno do Ministério da Economia, né? Então, hoje, existe essa figura do Mandetta. Os jornais estão dando que tanto o Guedes quanto o Moro teriam se posicionado a favor do Mandetta para isolá-lo, né, dentro desse processo de crise, mas você sempre vai ter um elemento de instabilidade que é o próprio presidente, e que, na minha opinião, mesmo que tenha esses limites formais que a gente colocou aí, né, da justiça, Congresso, etc., continua sendo presidente. Eu acho muito difícil de colocar. E isso nos leva, inclusive, pessoal, para uma discussão sobre o dia seguinte, né? Por enquanto, se conseguiu isolar o presidente na gestão dessa crise. Vai se isolar o presidente também depois nas políticas de retomada da economia?
essa instabilidade ela pode ser um ponto de desaceleração do processo de recuperação. Então, essa é uma questão que me parece, ela vai ficar adiada, mas ali na frente a gente vai ter que voltar a falar sobre isso. O que você coloca sobre isso, Eduardo? Léo, né, talvez o que eu vejo como o grande pecado foi a forma como o discurso foi se desenhando ao longo desses acontecimentos. E como eu falei no início, se politizou, a gente ficou entre o dilema salvar vidas ou preservar a economia. E como eu disse, é uma relação dupla de causalidade, a gente não pode colocar um na frente do outro. Talvez a gente possa, obviamente, estabelecer um cronograma a partir de um faseamento. Então, se desde o início a gente tivesse uma medida drástica, como é o lockdown horizontal, mas se dissesse, a gente precisa de 3 semanas, sobretudo porque o período de incubação do vírus é de 14 dias. Então, a gente precisa de se preparar para esse achatamento da curva epidemiológica, a gente precisa de 3 semanas. Para isso, a gente vai estabelecer uma política fiscal de voucher, de, enfim, assistência, uma política monetária, uma política fiscal, enfim. Obviamente que isso foi sendo construído ao longo desse período, de modo ao o mercado ir se tranquilizando e da mesmo modo como aconteceu com os outros países. Até porque, seguindo exemplos de outros países, como Coreia do Sul, e enfim, houve uma preparação em que você consegue se antever e, por exemplo, a partir por exemplo, da superação de 3 semanas, de um marco temporal que seja para os técnicos sanitários de saúde, o período propício, ideal, se estabelecer, obviamente, nesse período, a construção de campanhas de preparação de hospitais, de leitos e de fabricação de produtos. O Brasil, nesse período, também proibiu a exportação de mercadorias relacionadas à proteção e o combate ao coronavírus. Porque vários respiradores já estavam contratados, digamos assim, faturados para países como a Itália. E houve a medida do governo para bloquear essa exportação. Se entrou num consenso e me parece que um lote de EPIs, de máscaras, eles seguiram para alguns países. Mas, em regra, a gente flexibilizou também as importações, não tem mais a burocracia, sobretudo para esse setor, de se importar esses produtos, e a redução também tributária de alíquota zero para tudo que esteja relacionado. Mas, seguindo o exemplo de outros países, então, cumpriu o período de quarentena, vamos partir agora para o isolamento vertical, proteção do grupo de riscos, testes em massa, sobretudo no setor produtivo. Então, você chega lá na porta de entrada da fábrica e, obviamente, com distanciamento, sem aglomerações, você começa a fazer testes. E quem está, isola, para que você não possa também perdurar por muitas semanas ou sem saber qual é esse horizonte de um isolamento horizontal, porque isso, de fato, pode gerar, como se fala, ou como se está se falando, uma onda ainda maior de depressão. Então, é preciso a gente dialogar. Eu vejo que a fala de alguns protagonistas políticos talvez revelem isso que eu estou falando, mas tenha um ruído de comunicação. E nem sei se bem, que eu não sou analista político, mas não sei se é bem um ruído, porque talvez uma fala para um público, né? Então, tanto que ganha-se muita força e cria-se pode-se dizer, essa politização das discussões. Eu acho que o Bolsonaro, aliás, tem até um texto do William Vac sobre isso, lá atrás, que ele publicou lá atrás, dizendo assim, o Bolsonaro ele tem um apreço pelo risco político. Ele trabalha dessa maneira e está exercendo um grande sobre as instituições. Até emendar com a pergunta da Juliana Franco, ela diz assim, olha, vocês podiam comentar esse pedido de afastamento, né, do presidente junto ao STF? Olha,
foi uma coisa bem complicada, né? Porque eu não me lembro de você ter um episódio do judiciário afastando o presidente por uma incapacidade ou por qualquer coisa desse tipo. Eu acho que ele tem pouca força, talvez, e legitimidade para fazer uma coisa parecida. Um afastamento pelo Congresso já é muito traumático, né? Pelo Supremo, então, enfim, a gente nunca experimentou esse tipo de coisa. Mas a gente não pode ignorar esse processo de isolamento, né, que o presidente está vivendo, que num determinado momento vai exigir um novo reequilíbrio de forças para que você possa, inclusive, tocar essa agenda de recuperação, né, da qual a gente estava falando. E, por fim, a gente tem uma pergunta do Joel, que aí com ela eu vou encerrar as nossas perguntas, porque a gente vai aqui até às 11 horas, que é a seguinte: existe ameaça, né, de um caos social que questione, né, os nossos ideais políticos e coletivos? Eu acho essa pergunta interessante e é um grande teste, né, civilizatório para o país e para todos os outros também, mas cada um com seus próprios dilemas internos. Por exemplo, eu acho que essa questão vai trazer, vem cá, será que essa renda mínima universal ela não deve ser um valor que a gente precisa conquistar para todas as pessoas? Será que é justo a gente continuar cedendo, né, que metade das pessoas do Brasil ainda vive em situações extremamente precárias? E aí é muito engraçado, porque uma pergunta que você pode emendar é qual é o futuro do ideal liberal, né, nesse processo, né? Sendo que a gente vai entrar numa onda muito keynesiana, né, de uma necessidade muito forte de intervenção do Estado, né, para a construção de políticas de restauração. Ontem mesmo eu estava falando com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos, e eles estão prevendo, né, um aporte importante de dinheiro do Estado para a construção civil, porque é assim que países em guerra, que estão saindo de guerra, fazem para poder retomar o ritmo da economia. E no limite a gente vai até perguntar se o ministro Paulo Guedes tem um perfil para essa nova fase, né? Mas essa é uma questão, como é que é cada dia com sua agonia, né? Essa é uma questão que a gente vai colocar lá na frente. Eduardo, então eu queria te perguntar assim, quais são os limites civilizatórios que esse negócio coloca para a gente, e a partir daí já pedir para você fazer a sua mensagem de despedida do nosso pessoal. Tá ótimo. Léo, é uma pergunta que todos querem a resposta, né? Acho que a gente pode opinar mais com, enfim, subjetivismo, porque ninguém consegue antever qual o resultado dessa grave crise, né? Pode-se dizer que talvez uma crise como essa, sanitária, a gente viva de século em século, né? A gente teve a crise do vírus, a gripe espanhola, né? Que de espanhola não tinha nada, né? Na verdade, a imprensa noticiava e como a Espanha era neutra e os outros países estavam em plena término da Primeira Guerra Mundial, e evitavam comentar sobre isso porque as baixas eram muito grandes, então terminou a Espanha ganhando essa peste. Da mesma forma, agora também, em relação ao coronavírus com a China, muito embora já se tenha um avanço muito científico de que surgiu numa província chinesa de Wuhan, né? Então, é muito difícil, Léo, a gente prever esse contexto social pós essa crise. Como sociedade, eu acho que a gente vai sair fortalecido do ponto de vista institucional. Eu acho que a resposta e o controle das instituições é muito importante nesse momento, sobretudo para que a gente possa salvaguardar a sociedade e aqueles mais vulneráveis. E, obviamente, nesse momento, a gente para e pensa, nossa, como essa massa de pessoas movimenta o país, como a gente depende deles, né?
é daquele que vende mate ali na praia, é daquele que tem um carrinho de pipoca na frente da escola do seu filho, enfim, daquele que vende bala no sinal, e a gente tem uma massa de 40, 50 milhões de pessoas que precisam ganhar alguma coisa um dia para poder se alimentar. E isso é um olhar que certamente passava despercebido para muitos, né? Porque a gente nunca, então, obviamente, tinha uma preocupação tão grande, e isso, a tônica, obviamente, vai ter que se voltar também para esse processo de inclusão que já estão se chamando dos novos pobres, né? A gente considerava pobres aqueles que estavam no cadastro único, de certa forma recebiam o Bolsa Família, agora tem o dobro, porque a gente tem 30 milhões, que vai aumentar mais um pouquinho, o governo falou que vai acrescentar mais 1 milhão e 200 pessoas no Bolsa Família, mas agora tem mais 30, 40 milhões de pessoas autônomas, muitas delas que não têm poupança e que vão se enquadrar nesse perfil. Então, é um olhar que a sociedade vai precisar dar, e com um critério, obviamente, de atenção, porque, como eu falei, não adianta a gente ter um PIB alto, mas um problema social muito grave que impeça o país crescer. Então, hoje, o capitalismo ele precisa ser sustentável, né? Ele precisa de crescimento com sustentabilidade para que as pessoas tenham acesso aos serviços com qualidade e que possam manter um padrão de vida mínimo de sobrevivência. Muito bem. Eduardo, queria agradecer, né, a sua gentileza, a sua participação. Eu que agradeço. Queria agradecer também ao pessoal da Vecto, a Mariana, o Osmar, que estão tocando esse processo aqui, e agradecer a todas as pessoas que assistiram esse webinar. E aí eu queria desejar a todos boa sorte, né, que a gente tenha muita tranquilidade e serenidade para passar por isso tudo. E a gente está à disposição para receber perguntas, enfim, conversas. É importante que a gente tenha esse espaço de troca para a gente conseguir passar por isso da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado a todos aí, e mais uma vez agradeço também o convite e nos colocamos sempre à disposição. Isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço.